Passo a palavra, portanto, para o Dr. Fábio Gaspar, do Sindicato dos Advogados do Estado de São Paulo, SASP. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Nilo, da Rede Lado, dizer que é uma grande honra o Sindicato dos Advogados e Advogados de São Paulo estar presente nesse evento que envolve tantas entidades importantes da advocacia trabalhista, o sindicato que esse ano completa 68 anos de luta. Gostaria de cumprimentar todos os advogados em nome do doutor Nuridin, da Rede Lado, do doutor Fabrício, da OAB. Gostaria de cumprimentar todas as advogadas em nome da nossa presidenta da ABRAT, doutora Alessandra, e da doutora Sara, da Rede Lado. Vou tentar ser breve, já que muitos assuntos já foram abordados aqui. O meu tema, a questão que foi me colocada é a questão das prerrogativas dos advogados. Eu queria trazer também um pouco a realidade que nós estamos passando aqui em São Paulo. Com o início, né, da quarentena, com a pandemia, o coronavírus, houve uma necessidade do fechamento dos prédios, né? Mas como são serviços declarados pela Constituição como essenciais, houve a necessidade de regulamentação. O CNJ acabou no parecer no sentido de que os tribunais tinham que estabelecer as normas internas. Aqui em São Paulo, no primeiro momento, nós tivemos uma boa relação com o TRT da segunda região, houve um diálogo. Esse diálogo não ocorreu com o tribunal da 15ª região, que é de Campinas e o interior de São Paulo. E nesse primeiro passo que nós tivemos com o TRT da segunda região, envolvendo todas as entidades, o próprio tribunal acatou muitas das nossas iniciativas, dentre elas, uma das propostas, é que fosse realizada apenas as audiências com matéria de direito, tentativa de conciliação, ou seja, a tentativa de retomar um pouco aquele formato antigo. Os mais velhos aqui vão lembrar daquela antiga audiência inicial, que antes era realizada a audiência inicial, posteriormente a audiência de instrução para a oitiva de testemunha e das partes. Porém, talvez por uma pressão do TST, houve um recuo e houve uma imposição, né, das normas internas que previam a necessidade das relações, das audiências telepresenciais. E o que nós encontramos aqui em São Paulo, né, foi uma grande dificuldade, porque o sistema dos tribunais exigem estruturas para a população e também para os advogados. Como já foi colocado aqui, a dificuldade também dos advogados em acessar o sistema. Aqui em São Paulo, nós temos 10 mil advogados que utilizam a estrutura das casas da OAB, da CAASP e das associações. São 10 mil advogados. E sem contar com toda a questão que já também foi colocada aqui, né, dos reclamantes, que na sua maioria desempregados, pobres, as empresas, as reclamadas, microempresários, empreendedores, né, muitos idosos que têm uma dificuldade reconhecida com as redes sociais, com a internet, né? E, além do que, o princípio de que ninguém tem a obrigação de possuir uma infraestrutura para acessar, né, o próprio judiciário. Por um lado, a gente sabe da necessidade da tramitação dos processos, né? Todos nós sabemos disso. Por outro lado, como já também foi colocado, a gente tem a preocupação de princípios constitucionais que essas audiências podem desrespeitar: o princípio do devido processo legal, como já colocaram, o contraditório, a ampla defesa, a paridade das armas dos oponentes processuais, a questão da incomunicabilidade da testemunha, a não contaminação do depoimento das partes. Portanto, a audiência telepresencial, nos modos que estão sendo colocados, ela traz uma grande insegurança jurídica. Segurança jurídica, na área que nós atuamos, no processo trabalhista, que
que a pretensão jurisdicional trata-se de natureza alimentar, por isso é uma questão extremamente relevante, e quando se fala em audiências, e nós advogados trabalhistas sabemos muito bem, a audiência, para nós, a audiência de instrução é decisiva no processo. Então, é muito temerário, né, sem contar que numa audiência telepresencial, como foi colocado pelo doutor Fabrício, fica impedido do juiz exercer o seu poder de polícia. A doutora Alessandra também colocou esse ponto, né? Como é que o juiz vai fiscalizar a comunicabilidade da parte, se ela está lendo um depoimento ou não? Então, fica realmente uma situação muito temerária. Aqui em São Paulo, nós tivemos alguns problemas já. O próprio doutor Fabrício citou um exemplo, porque quando dá a resolução, né, que diz que as partes têm que justificar a não possibilidade de audiência, nós tivemos aqui já decisões do juiz indeferindo os pedidos dos advogados. Um deles, um caso que o doutor Fabrício citou, que ficou um pouco, foi muito divulgado, que o advogado estava com coronavírus e a juíza indeferiu a redesignação da audiência. Tivemos um outro caso que o reclamante não conseguiu acessar a sala de audiência, o juiz arquivou o processo e ainda aplicou que o reclamante pagasse as custas processuais. Portanto, a gente não verifica aqui, pelo menos em São Paulo, eu acredito que também não seja uma questão apenas regional, a razoabilidade que o juiz deve ter nessas devidas situações, razoabilidade que o tribunal aqui dizia que teria, mas não é o que nós estamos vendo. No início, muitos advogados entraram com mandado de segurança, mas hoje, vendo os casos concretos, juntamente com a Comissão de Prerrogativas aqui de São Paulo, através de um grupo que nós temos coordenado pelo vice-presidente da comissão, que é o doutor Fernando Malheiros, nós temos adotado um mecanismo que vem dando certo. Quando os advogados têm o seu pedido de adiamento indeferidos, eles procuram a comissão de prerrogativa, ela ingressa com o ofício pedindo a redesignação. Nós já tivemos 5 casos. Nos 5 casos, o juiz ou ele retirou da pauta a audiência, ou ele redesignou para outubro, para novembro. Então, isso vem dando certo, né? Talvez com uma atuação mais efetiva da comissão da prerrogativa, oficiando os juízes. Naquele caso que o advogado estava com coronavírus, a juíza voltou atrás, lógico, depois de muita pressão. Queria dizer para vocês que, como já foi colocado também, que as audiências virtuais não têm previsão legal, né? O próprio artigo da Constituição prevê que deveria ser uma norma de iniciativa da União, o artigo 22. Aqui em São Paulo, foi criado um grupo coordenado pela doutora Ana Amélia, da qual eu fiz parte, juntamente com outros advogados que muitos aqui conhecem, o doutor Luiz Carlos Moro, doutor Otávio Pinto e Silva e outros advogados. E esse grupo foi elaborado um projeto de lei regulamentando a questão das audiências virtuais nesse momento de pandemia. É um projeto de autoria do deputado Paulo Teixeira, o número do projeto é 3334/de 2020. Na verdade, em suma, né, ele é um projeto bem simples, né, que diz que as audiências de instrução só poderão acontecer quando há anuência de ambas as partes e também nas audiências de conciliação, que não há necessidade da presença das partes, apenas dos advogados. Nesse debate, houve uma ponderação até de um magistrado representante de uma entidade da magistratura, que ele disse o seguinte, até com uma visão progressista, ele disse o seguinte: ora, se tiver que ter a anuência de ambas as partes, o advogado da reclamada não vai concordar com a realização da audiência e o maior prejudicado é o reclamante.
E que pese, né, que o reclamante, a morosidade, ela prejudica muito o reclamante, isso a gente sempre combateu, a gente tem que levar em consideração que o que mais o reclamante deseja no seu processo é ter oportunidade de produzir a prova, porque ele é o que tem interesse, ele tem interesse da prestação jurisdicional, mas que seja favorável. Portanto, eu acho a iniciativa do projeto extremamente positiva e por fim, eu queria dizer que por toda essa experiência que nós estamos passando, de uma forma inesperada, mas vem nos trazendo muita reflexão. A justiça do trabalho é muito dinâmica, nós, advogados e advogadas trabalhistas, sempre fomos muito criativos, né? Então, eu acho que disso tudo, muitas ideias pós-pandemia, nós que estamos atravessando um momento muito difícil, né? Desde a reforma trabalhista de 2017 e agora com essas medidas provisórias que pretendem fazer uma nova reforma trabalhista, eu acho que algumas questões eu trago aqui para a gente estar pensando no futuro próximo, né? Por exemplo, com a questão aqui em São Paulo, nós já entramos com ofício com relação, não sei, nos demais estados, com relação ao despacho virtual com os juízes. Aqui no TRT da 2ª Região nós estamos tendo um pouco de dificuldade, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo já tem essa previsão. Você agenda um horário para realizar esse despacho virtual com o juiz. Lógico que pós-pandemia, né, o despacho presencial é extremamente importante, mas há situações que, por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o TRT da 15ª Região, que é em Campinas, por exemplo, advogados de Presidente Prudente, Ribeirão Preto, talvez seja uma opção interessante. A outra questão é a possibilidade, né, uma proposta que sempre houve resistência dos tribunais, que é a gravação e filmagem das audiências, né? Já que hoje os tribunais já têm toda uma infraestrutura para a realização virtual, eu acho que no futuro próximo a gente pode já estar apresentando essa proposta, né? Aí, em que pese a gente sabe que eles querem muito perpetuar esse modelo da audiência virtual, que não nos favorece nem os nossos clientes. E também, por fim, uma última proposta que seria essa questão da audiência una. A gente sempre debateu a questão da audiência una, sempre muito prejudicial ao reclamante, até porque não há a paridade das armas entre os oponentes processuais, não há uma isonomia processual. Então, e sempre foi colocado para nós que isso poderia causar na questão da pauta, né, que seria a grande justificativa, né, uma pauta muito carregada. Mas com a reforma da trabalhista de 2017, eu acho que isso já não é mais justificativa. Eu acho que é uma questão muito relevante. Com relação à questão do jus postulandi, que foi levantado aqui, e também foi discurso da presidente do TRT da 2ª Região, da 15ª Região, o próprio corregedor colocou isso, a presidente da ANAMATRA hoje disse sobre a importância do jus postulante. Aqui em São Paulo, nós temos 5.000 casos de jus postulante. Doutor Fábio, desculpe interromper, mas sabe porque a gente já ultrapassou o tempo, então se o senhor já tivesse encaminhado para o final... Tá. Só para finalizar a questão do jus postulante. Dizer que, nesses 5.000 casos, o que a gente vê? A gente vê, né, um reclamante constrangido, o juiz, o advogado da outra parte, e desses 5.000 casos, 98% houve acordos. Então, eu acho que a gente também, a advocacia precisa rediscutir essa situação. Por fim, gostaria de agradecer, queria dar uma notícia aqui, que com os sindicatos advogados, para as mulheres advogadas, numa negociação que a gente vê com o CINSA, que é o Sindicato da Sociedade dos Advogados, nós estamos encaminhando aqui um aditivo na nossa convenção coletiva para estabelecer o trabalho das mulheres home office até o fim do ano, com a opção dela trabalhar home office, as mulheres advogadas que têm filhos menores de 10 anos. Tá? Eu acho que em breve isso já vai estar na nossa convenção coletiva.
Agradeço a todos, agradeço também aos outros demais palestrantes que permitiram a minha fala, que antecedesse a fala deles, já que eu estou aqui no meu prédio, no meu escritório, e logo aqui vai fechar. Agradeço, boa noite a todos e todas, e parabéns por essa excelente iniciativa. É uma honra ao sindicato participar desse importante debate. Muito obrigado. Nós que agradecemos.